pode haver um elemento num poema que, embora formalmente não seja o mesmo do original, né, não seja muito parecido do original, ele tenha conotações, ele tem alguma coisa que na língua aberta tem algo a ver com a língua A, embora formalmente não seja exatamente a mesma coisa. Vamos dar uns exemplos disso para ficar claro. Né? Exemplo de correspondência formal. Né? O exemplo típico, por exemplo, é no plano da métrica, o pentámetro jâmico do inglês e o decassílabo do português. Né? Tradicionalmente, as pessoas, quando traduzem pentámetro jâmico do inglês, quer dizer, uma forma do soneto do Shakespeare, a forma que é usada na maior parte das peças do Shakespeare que são em verso, né, é o pentámetro jâmico. Né? 9 de 10 traduções, não, 8 de 10 traduções, ou 7 de 10 traduções de Shakespeare, traduzem isso com decassílabo. Traduzem decassílabo. Uma discussão interessantíssima, que seria um motivo para uma outra conferência, é a questão de que alguns tradutores optam pelo dodecassílabo. Né? Já que as sílabas do inglês, as palavras do inglês são mais curtas, ao traduzir o decassílabo você teria mais espaço, né, e você perderia menos. Eu durante muitos anos acreditei que isso era verdade, até que eu fiz um estudo e uma orientanda minha fez um estudo também, e nós descobrimos a nossa constatação foi completamente contra-intuitiva. Quando o tradutor traduz com o pentámetro jâmico do decassílabo, ele perde alguma coisa do original. Quando ele traduz com dodecassílabo, sobra espaço, ele começa a encher linguiça e botar coisas que não estavam no original, e os efeitos são catastróficos. Nós vimos isso com várias traduções, né? E cada vez mais eu me convenço que é melhor mesmo a gente trabalhar com essa saia justa que é o decassílabo português ao traduzir o pentámetro. Bom, bem, é um caso de correspondência formal. Pentâmetros são 5 pés, cada pé tem 2 sílabas, 5 vezes 2, 10. Decassílabo, 10 sílabas. Então, é uma correspondência puramente formal. Né? A funcional é mais complicado. Eu vou traduzir do grego, o teatro grego, sei lá, em exame do gatilho. Né? Esse é o verso nobre, o verso tradicional da poesia grega. Eu vou traduzir isso para o francês. Qual é o verso nobre do francês? É o disco alexandrino. Então eu vou traduzir, já que eu não tenho como reproduzir o verso grego, né? O verso grego latino, que é um verso quantitativo, isso não rola nas línguas modernas, né? Já que eu vou ter que transformar isso em verso silábico, no caso do francês, já que o francês o verso é exclusivamente silábico, então eu vou pegar uma coisa equivalente, né? Do ponto de vista não mais formal, mas funcional, né? A conotação do exame do datilho grego é nobreza, é tema nobre, tema épico, dramático, trágico, etc. E tal, né? Ora, justamente o disco alexandrino é a forma usada pelos poetas clássicos franceses, por Corneille e Racine, então eu vou usar ele. Se eu for trazer para o inglês, de repente eu vou usar o blank verse, né? Que é o pentámetro jâmico sem rima, que tradicionalmente é usado na tragédia desde um pouquinho antes de Shakespeare, e o próprio Shakespeare vai canonizar dessa forma. Né? E o exemplo até que levantou toda essa controvérsia foi a questão do método de balada. Né? O método de balada em inglês é um método que não equivale a nada formalmente em português. Né? Então, para não inventar uma forma que não existia no português, me ocorreu a traduzir Benedetti, uma das minhas tentativas de traduzir Benedetti, eu traduzia ela em redondilha maior. A redondilha maior não tem a mesma contagem de versos que o método de balada, mas os dois têm uma certa conotação de coisa simples, folclórica, popular. Né? Então, poderia pegar por aí. Está ficando claro isso, né? Então, só para esmiuçar um pouquinho mais antes da gente dar o nosso exemplo aqui, o poema que eu vou analisar. A correspondência formal não é uma coisa de tudo ou nada, é uma coisa de graus, evidentemente. Né? E digamos que a gente tem um determinado verso em inglês que é aquele ali, agora estão aparecendo os símbolozinhos ali. Né? Como vocês estão vendo, eu tracei a sílaba átona e a barra é a sílaba tônica. Né? Sílaba com acento primário. Imagina um verso em inglês com a seguinte pauta acentual. Pá, 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 pá. Né? Ou seja, os 3 primeiros versos são jambos, pés são jambos, aí tem um pé aqui com 2 sílabas átonas e termina com um pé com 2 sílabas tônicas. Né? Vou chamar de efeito jônico em inglês. Não pirrico seguido de um espondeu. Né? O que seria uma correspondência formal exata no português? Teoricamente, seria um decassílabo com a seguinte sequência: sílaba átona, tônica, átona, tônica, átona, tônica, átona, átona, 2 tônicas, 2 acentos primários. Tá?
que eu vou representar seria assim, 2, 4, 6, 9 e 10. Né? Um decassílabo com acento de 2, 4, 6, 9 e 10. Isso é impossível. O português, ao contrário do inglês, não admite dois acentos primários um ao lado do outro. Então isso aqui, esse grau de correspondência formal absoluta, 100%, acabou. A gente não vai nunca atingir isso. Né? Volta e meia vai aparecer um verso em inglês com dois acentos primários um ao lado do outro, isso não tem como recuperar no português. O máximo que o português tem é um acento primário seguido do secundário e vice-versa. Então esse nível aqui de correspondência formal a gente nem tenta atingir lá. Se eu conseguir isso aqui está muito bom. Né? Se eu conseguir traduzir um pentâmetro jâmbico em inglês num decassílabo regular, isso aqui é um pentâmetro razoavelmente regular em inglês, já que esse efeito jônico aqui é uma coisa bem comum no final do verso. Né? Um decassílabo 4, 6, 8 e 10, todo mundo decassílabo bem feijão com arroz. Né? Se eu conseguir isso, já está ótimo. Se eu conseguir traduzir um pentâmetro jâmbico mais ou menos normal no inglês, como um decassílabo mais ou menos normal no português, está ótimo. Se por outro lado, o inglês está todo em pentâmetro jâmbicos, em português eu traduzo ou um verso de 11 sílabas, ou um de 10, ou de 9, aí eu já estou bem mais lá embaixo da correspondência. Né? Isso eu faço com o Jair Campos, que traduz os versos enormes e derramados do Whitman, no Leaves of Grass, um monte de versinhos curtos, que ele ia ser editado pela Livro de Ouro, que ele em formato é curto, ele cortou os versos todos bem. Aí nós estamos, evidentemente, lá embaixo, lá no chão, em matéria de correspondência formal. O cara pegar um verso enorme do Whitman, picotar e ficar curtinho, né? Aí você está tentando completamente contra fora. Né? Então, qualquer lugar aqui nesse. Eu diria que uma correspondência razoável para trazer um pentâmetro, você precisa ficar aqui no domínio do decassílabo. Né? E aí, dentro do decassílabo, se o sujeito toma muita liberdade no original, tomar liberdade no português. Se o pentâmetro jâmbico do poeta é um pentâmetro todo certinho, vamos fazer um verso todo certinho, todo caretinho. Seria mais ou menos a correspondência formal. A funcional é uma coisa bem diferente, né? Então, seja esse poema de Emily Dickinson. Né? Isso aqui é um poema chamado Método de Balada. Né? Nós temos um verso de 4 pés, seguido de um de 3, um de 4 e um de 3, rimando só os versos pares. Né? Então, eu resolvi traduzir a Emily Dickinson na época, e aí a primeira coisa que eu vou é a seguinte: se eu fizer em português um verso de 8, de 6, de 8 e de 6, 8 sílabas, 6 sílabas, 6 sílabas, será que isso em português vai rolar? A gente tem em português métodos misturados. Né? Você tem a ode, a pseudo-ode grega, né? Que o Ricardo Reis usa tão bem, né? É uns versos de 12 ou 13 estrofes, uma estrofe, né, irregular, pode ser qualquer, né? Você mistura versos de 10 com versos de 6 sílabas, não é isso? O Ricardo Reis faz muito isso, né? Pois é, mas a ode do Ricardo Reis é uma coisa formal, né, pseudoclássica, né? Emily Dickinson não tem nada a ver com isso. Emily Dickinson é uma poesia calcada numa forma ligada à poesia popular, à canção infantil, né? As baladas, a música de igreja, o hino de igreja protestante, uma coisa tão baixa, né? Naquela ideia do Auerbach, né? Do alto e do baixo, né? Sermon Midas, é lá embaixo, né? Se eu botar traduzir ela com 8, 6, 8, 6, vai aparecer uma espécie de ode grega, né? Sei lá. Aí eu resolvi traduzir ela usando uma espécie de pé quebrado, né? De redondilha maior. Né? E como ela toma algumas regularidades no original, eu deixei até o verso final ficar mais curtinho. Né? Como a gente encontra em João Cabral, como a gente encontra poesia de Cordel, de vez em quando um verso mais curto que o outro. Né? Então eu imaginei que isso aí seria uma maneira, mantive a rima só nos versos pares, né? Eu achei que isso seria uma maneira de conseguir uma certa correspondência funcional, não mais formal. Agora a coisa é funcional. Quer dizer, esse verso em inglês tem certas conotações, simplicidade, sei lá, popularidade, ou o que seja, né? Que equivale não, a palavra equivaler eu bani do meu vocabulário, que correspondem mais ou menos, né? Talvez às conotações populares da redondilha maior. Né? Se eu fosse fazer para espanhol, que é uma língua tão próxima do português, ele talvez não desse, talvez não fosse assim, porque em espanhol nós sabemos que o verso de 8 sílabas, que eles chamam de 8, né? O verso de 8 sílabas espanhol é um verso nobre também, né? Um verso que não tem essa conotação de ser uma coisa popular em português. Né? Talvez eu tivesse que lançar mão de uma outra marca qualquer. Né? Então a ideia da correspondência funcional seria essa. Eu
Eu estou falando só do plano da forma, mas é claro que tudo isso tem que ser visto no plano do significado também. Né? A ênfase toda está no plano da forma, porque a tendência maior, quando se julga a tradução, até mesmo a tradução de poesia, fica muito no plano do significado. Né? As poucas coisas que a gente vê ser comentadas em crítica de poesia, as poucas comentários que a gente vê, quando o crítico se digna a fazer algum comentário, a não ficar em banalidades, né? Captou de essência, não captou a essência, né? É basicamente uma questão do significado. Então, a minha ênfase, muito no meu estudo, e quando eu trabalho com meus alunos, é a questão de forma, mas de modo algum eu quero descuidar do significado. Tudo isso que pode ser dito no plano da forma também pode ser dito no plano do significado. Né? Uma correspondência formal no plano do significado seria, evidentemente, dizer mais ou menos a mesma coisa, né? Se aproximar do significado original, que seria o óbvio. Né? No plano, digamos assim, da denotação. E talvez a ideia da correspondência funcional correspondesse mais ou menos um pouco mais à ideia de denotação. Né? A questão da dicção do texto, o texto é formal, se é informal, se é sublime, se é uma coisa mais coloquial. Isso seria, no plano de significado, mais ou menos o equivalente, né, a essa ideia de correspondência. Mas é claro que eu também, paralelamente à análise, às tabelas de forma, eu tenho que fazer uma tabela também de significado. Quer dizer, eu vou botar o poema, o original e a tradução de um lado do outro, e vou minuciosamente ver se houve acréscimos, né? Que é o problema que eu vi quando a gente traduz Pentâmetro do Jâmbio um dodecassílabo, né? Começa a aparecer um monte de acréscimos, né? Começa a sobrar sílaba e às vezes o tradutor se enrola. Né? Omissão, que é o mais comum, né? Se eu traduzo o decassílabo, o Pentâmetro do Jâmbio do inglês para o decassílabo do português, fatalmente vai haver omissão. Né? Eu traduzo um longo poema do Byron, são 100 estrofes de oitava rima, né? E eu traduzi tudo em português de oitava rima, mantendo o número de estrofes. E eu observava o seguinte: o Byron usava 3 adjetivos, eu usava 2. Ele dava 4 exemplos, eu dava 3 exemplos. Né? Sempre alguma coisa sai. Né? E aí, é claro, a questão é se a omissão foi, se o tradutor cortou o que era mais cortável, digamos assim. Mas não tirou o essencial. Né? É a mudança de denotação, mudança de conotação, né? Essas coisas seriam mais até, dentro do plano de significado, seriam mais, digamos assim, menos rígidas, menos puramente formais e mais assim funcionais. Até, né? Se a linguagem é adequada, etc. Então esses seriam os planos. E agora eu vou fazer um estudo de caso, eu vou analisar um poema. Né? Eu resolvi, eu comecei a estudar esse poema por um motivo totalmente diferente. É um poema que eu escrevi em inglês e eu mesmo traduzi em português. E nessa época eu estava numa banca de uma moça que estava trabalhando com autotradução. Né? Fez um estudo sobre a autotradução do João Baldo. João Baldo traduz 2 livros dele para o inglês. E aí eu estava com essa ideia de autotradução na cabeça e resolvi fazer esse estudo com o meu próprio caso de autotradução. Mas, na verdade, o estudo que resultou é mais interessante para a questão da correspondência funcional e equação formal do que isso para a questão da alteração que eu acabei não me interessando muito. Que era um poema, em particular, que levantava um problema sério de correspondência funcional. Né? Ou seja, se eu ficasse no plano formal, o poema não ia funcionar na outra língua. Né? E eu fui obrigado, ao me autotraduzir, a ir mais fundo na questão da correspondência funcional do que eu imaginava, num plano um pouco diferente. Então vamos lá. Esse aqui é o poema que eu escrevi. O poema eu escrevi em inglês, eu tinha acabado de passar uma temporada nos Estados Unidos, e aí quando eu volto de lá, eu volto a pensar em inglês e fico escrevendo em inglês. Então saiu, eu estava em português, trabalhando numa sequência de sonetos simétricos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o que é soneto simétrico. E a soneta simétrica acabou saindo em inglês. Né? Eu vou ler para vocês e depois vamos fazer aquelas etapas todas de análise. Então, o poema dá o seguinte: